Além desse problema, existe um outro e que também tem paralelo com a Segunda Guerra Mundial. Ideologias que o mundo pensou estarem superadas, ideologias totalitárias, o comunismo, por exemplo, a sanha de governos por impor autoridade, coisas que buscou se limitar após o final da Segunda Guerra Mundial, ou pelo menos é um assunto delicado, mas institucionalmente se buscou limitar, mais e mais voltam à tona. Da mesma forma que aquele momento de tensões geopolíticas era complementado com impérios que, através dos meios de comunicação de massa e do controle do discurso, conseguiam impor controle social às suas populações. De agora, o que é um adversário estratégico considerado por uma grande parte da União Europeia, a gente viu no último relatório da OTAN, no último conceito estratégico da OTAN, melhor dizendo, em 2022, uma reclassificação da China como um adversário também da OTAN. Naquela época eu tive a oportunidade de conversar com o Dr. James Holmes, que é um professor emérito da Escola de Guerra Naval dos Estados Unidos. Além de ser ex-militar, ele também é PhD no campo, e ele falava justamente sobre essa questão de um tensionamento do relacionamento Europa-China. Então, isso é uma das questões a ser pontuada. Mas, para a gente não ficar no raso, para a gente partir para o mais profundo, eu vou tentar, já nessa primeira resposta, dar para o público uma pincelada global que vai ajudar a gente a entender nesse giro os diferentes pontos de forma mais cabal. Quando a gente fala disso de guerra e de tensionamento global, e quando a gente pontua essas pequenas questões estratégicas que, às vezes, quando a gente vai fazer análise, parecem muito isoladas, vale a pena a gente lembrar do início da Primeira Guerra Mundial e do início da Segunda Guerra Mundial. Sempre que a gente conversa sobre as tensões que a gente vê no mundo, e um breve parênteses, por exemplo, a Universidade de Uppsala pontuou no final de 2023 para o início de 2024, que os últimos 24 meses que a gente teve em 2022 e 2023 foram os mais conflituosos no mundo desde o final da Segunda Guerra Mundial. Os conflitos, assim, pipocam pelo planeta inteiro. A gente teve a questão da tensão Venezuela-Guiana aqui nas fronteiras do Brasil. A gente teve a crise de violência de gangues no Equador. A gente teve a questão do sangrento massacre do 7 de outubro de 2023 em Israel, que tensionou toda a região do Oriente Médio de uma forma tremenda, estendendo os conflitos agora entre Irã e Israel a um novo patamar. A gente viu semanas atrás aquela chuva de mísseis que foi disparada do Irã para Israel. Tem a clássica questão China-Taiwan e, claro, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a maior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Em meio a esse panorama, uma coisa que alguns analistas pontuam estamos diante de uma terceira guerra mundial, e a pergunta é respondida, já vi ela ser respondida, entrevistei um tempo atrás um dos principais analistas com público no YouTube, pelo menos, de geopolítica do Brasil, está lá no canal do Epoch Times, e ele falava que, na perspectiva dele, podemos já estar diante de uma terceira guerra mundial. Já estar dentro de uma terceira guerra mundial, que são palavras que parecem fortes à primeira vista, mas não são quando a gente compara com as duas guerras mundiais anteriores, que começaram muitas vezes com conflitos localizados, que se expandiam para o regional e depois para o global, não é? Dá um exemplo, por exemplo, você conseguiu tirar um exemplo? Eu vou dar um exemplo. Em 1936 e 37, a Alemanha fazia a anexação dos Sudetos na Tchecoslováquia, uma região que era cheia de falantes de alemão, ao mesmo tempo em que o Japão se expandia de uma forma tremenda no nordeste da China, na Manchúria, em 36, 37, e depois passou a atacar cabalmente, depois do incidente da ponte Marco Polo, etc. O Japão, no Extremo Oriente, o Japão flexionava seus músculos e cada vez mais era uma potência imperialista que avançava pela China. Ao mesmo tempo em que as reivindicações territoriais nazistas aumentavam, a União Soviética babava para recuperar os territórios que havia perdido na Primeira Guerra Mundial e fazia um pacto de não agressão com a Alemanha. Muita gente lembra da União Soviética como um opositor da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, mas eles foram aliados, inclusive invadiram a Polônia juntos, antes de, em junho de 41, Hitler invadir a União Soviética. Então, são pequenos conflitos localizados, as tensões coloniais no norte da África, que depois explodiram também como parte da Segunda Guerra Mundial, as tensões da França no Sudeste Asiático. Todas essas coisas, gradualmente, depois se calcificaram num conflito que tomou proporções globais, com conflitos armados em todos os continentes, exceto a América do Sul, né?
Então, por aí, já dá para a gente ter uma dimensão de como pequenos conflitos regionais, à luz de uma ótica mais ampla da história, muitas vezes escalam a conflitos globais, e escalaram nas 2 guerras mundiais anteriores. Além desse problema, existe um outro e que também tem paralelo com a Segunda Guerra Mundial. Ideologias que o mundo pensou estarem superadas, ideologias totalitárias, o comunismo, por exemplo, a sanha de governos por impor autoridade, coisas que buscou se limitar após o final da Segunda Guerra Mundial, ou pelo menos é um assunto delicado, mas institucionalmente se buscou limitar, mais e mais voltam à tona. Da mesma forma que aquele momento de tensões geopolíticas era complementado com impérios que, através dos meios de comunicação de massa e do controle do discurso, conseguiam impor controle social às suas populações, conseguiam empurrar propaganda que radicalizasse suas populações. Então, para a gente fazer esse giro global, é interessantíssimo, sim, a gente abordar as questões específicas. E se, por exemplo, existe um relatório da Comissão Europeia que tensiona mais as relações com a China, mas é importante para a gente entender esse contexto que a gente tenha esse descritivo do momento vivido pelo mundo. Um de 2 componentes, como eu citei, onde pequenos conflitos regionais têm a capacidade, nem tão pequenos, né, guerras regionais, têm a possibilidade de escalar para conflitos em escala maior, e espero que não, mas em termos especulativos, vale dizer, da retrospectiva histórica, potencialmente globais. E o outro componente, o segundo que eu citei, para a gente ter esse panorama, um momento onde mais e mais governos buscam exercer controle sobre as suas populações. Aqui no Brasil a gente tem discutido muito a questão da liberdade de expressão, veio muito forte à tona com os arquivos do Twitter. Mas a questão da liberdade é um negócio que, globalmente, é um momento de tensionamento e teste. Para todo mundo, né? Para o mundo inteiro, existe um momento de teste sobre se é possível que valores, os mesmos valores até proclamados na fundação dos Estados Unidos, eu vou citando brevemente esse estudo de caso, não é? Os americanos frequentemente falam que eles estão no experimento americano. O experimento americano. O que é o experimento americano? Os pais fundadores da América queriam que houvesse um governo que quebrasse com o modelo monárquico, que quebrasse com o modelo do que eles chamavam de Estado fiscal militar, onde aumenta o imposto, aumenta o exército, aumenta o imposto, aumenta o exército. E mais as populações fossem submetidas a um governo que tem forças para reprimir nos seus exércitos e que impõe taxação por meio do seu aparato fiscal. Claro, os Estados Unidos não conseguiu impedir isso desde a sua fundação, se tornou talvez o maior Estado fiscal militar não totalitário, não ditatorial da história do mundo. Mas, por outro lado, eles passaram por esse experimento onde eles estavam tentando, eles iam tentar dar chance à liberdade e criaram uma Constituição, uma Declaração de Independência, uma Bill of Rights, as 10 primeiras emendas da Constituição americana, baseados esses documentos na ideia de que é possível que uma nação feita pelo povo para o povo exista, é possível que um governo exista não para dizer o que você pode ou não pode fazer, mas para resguardar os seus direitos que Deus deu, um governo que te permite ter armas, que te permite fiscalizá-lo, é possível que isso exista. Então, uma breve anedota assim, para a gente fazer um comparativo. Em 1798, houve nos Estados Unidos a Lei de Sedição e Estrangeiros. Era uma época que havia um contexto de guerra, etc., mas era uma lei que basicamente barrava a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Ora, em 1800, o povo americano elegeu Thomas Jefferson como terceiro presidente dos Estados Unidos, como uma resposta, assim, detestamos essa lei, queremos nossa liberdade de volta, e a gente vai colocar o cara que promovia a liberdade na Constituição, o pai fundador da Constituição que promovia a liberdade, para nos ajudar a recobrá-la. E o Jefferson entrou, a lei de fato foi derrubada. O que eu quero dizer com esse episódio é que ele é uma anedota do experimento americano onde, de novo, há testes para se esse modelo pode funcionar. Agora, com o modelo americano exportado globalmente como foi, essa ideia de repartição dos poderes, que pode até se referenciar ao iluminismo francês, etc., mas que de fato foi implementada nos Estados Unidos, com o modelo americano exportado para o mundo, agora há também um teste que remonta àquele. As populações do mundo, as pessoas que apreciam liberdades no mundo, podem responder aos desafios que hoje existem, que são muito graves, exatamente como era
a lei de 1798, e que foi derrubada em 1800, mas agora em uma escala global muito mais complexa e agravada pela confusão que a gente tem com os meios de comunicação livres na internet. Então, assim, é um momento e que, curiosamente, um momento do qual o Brasil é protagonista, mas um momento de teste para as liberdades e para a capacidade das populações globais de responder aos desafios, às suas liberdades. Então é um momento extremamente... Não, né? Oi? Dá para prever algum resultado? Não dá para prever, e é um dos momentos assim, interessantíssimos da história do mundo, porque a gente passou, se a gente voltar aí para os últimos, 20, 30 anos, a gente teve um momento na história do mundo raríssimo, onde de pouquíssimos conflitos. Ainda mais a gente aqui na região do Atlântico Sul, o Brasil, que tem sua costa para o Atlântico Sul, que já é uma das regiões menos abrangidas por conflitos da história do mundo. O mundo experimentou um período de paz extremamente atípico na sua história. E agora entra em ebulição muitas das coisas que cozinharam nesse período. E vem à cabeça um ditado, né, que nada acontece de repente, e de repente tudo acontece. Então, muitas das linhas de pensamento e das possibilidades que cozinharam durante 20 ou 30 anos agora explodem, em um momento onde o Brasil, curiosamente, se vê protagonista, por um breve relance na história do mundo, e um momento onde se pode reverter, não sei, mas é muito curioso porque onde a gente sempre fica numa sensação muito fatalista de que não tem como reverter, não tem como fazer nada, eu vejo que no momento há alguns lampejos, alguns vislumbres de é possível que as pessoas respondam a desafios tão cabais da sua liberdade. Temos alguns vislumbres de que talvez o que cria assim um momento até dramático, épico, na história do mundo, e até como jornalista é um momento muito interessante de cobrir e de tentar entender e analisar. Então eu queria dei uma resposta sobre um aspecto da Europa, mas eu queria pincelar esse contexto, porque se a gente não consegue ver as coisas por um prisma como esse, pode ser que a gente acabe não entendendo nada assim nessa conversa, né?